Bom dia, é sempre uma alegria nós podermos estar juntos na presença do Senhor. Estendo meu cordial feliz sábado aos irmãos que estão aqui na igreja e aos amigos que nos acompanham por meio das nossas redes sociais, através do Facebook e do YouTube ali da Igreja IASG Adventistas Vargem Bonita. Você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo também a esse momento em que nós iremos abrir a palavra do Senhor e, sem dúvida nenhuma, quando a palavra de Deus é aberta e estudada de forma poderosa, o Senhor fala conosco, amém? Isso me faz pensar na alegria que Davi tinha quando ele tinha o privilégio de ir a Jerusalém, ao templo, à casa do Senhor. Ele chega a mencionar isso no Salmo 122, quando ele expressa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A presença do Senhor é que nos fortalece. Estar na presença do Senhor não tem nada mais importante do que isso. O título da nossa mensagem dessa manhã é Da derrota no jardim à vitória no deserto. Quando nós estudamos a Bíblia, é inevitável nós compreendermos que a humanidade ela está envolvida num grande conflito. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vai ilustrar esse tremendo e grande conflito que existe entre Jesus e Satanás. De um lado desse exército você tem Jesus chamando, convidando as pessoas para virem para o lado dele, quando ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em uma outra parte, quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Mas em contrapartida, do outro lado, há Satanás com os demônios, com os anjos caídos, lutando com todas as armas que ele tem, para que você se decida ao lado dele. E no meio dessa guerra, e no meio deste conflito, está eu e você. E a pergunta que nós devemos nos fazer a cada dia é, nesse grande conflito entre o bem e o mal, de que lado eu vou me posicionar? Qual vai ser o exército que eu irei defender? Me posicionarei ao lado do exército de Jesus Cristo ou me posicionarei ao lado do exército das trevas? Amigo, algumas pessoas elas entendem que há um campo neutro nessa grande batalha, nesse grande conflito, mas deixa eu dizer uma coisa para você. No conflito entre o bem e o mal, não existe campo neutro. Ou você se aproxima do exército de Jesus Cristo e se afasta do exército de Satanás, ou você se afasta do exército de Jesus e se aproxima do exército de Satanás. Não há um campo neutro. Ou você é de um, ou você é de outro. É inevitável que nesse conflito, todo aquele que um dia aceitou estar ao lado de Jesus, é inevitável que todo aquele que um dia decidiu se afastar dos caminhos de Satanás, ele seja tentado pelo inimigo. Todos nós, em algum momento da vida, já foi tentado a abandonar as fileiras do exército de Jesus. Creio que todos nós, em algum momento da vida, já foi tentado a baixar a guarda, a retroceder. Pedro diz que o diabo ele anda ao nosso derredor como um leão. Diariamente, o diabo está rondando a sua casa, tentando e usando todas as armas que ele tem para te fazer retroceder, para te fazer mudar de ideia, para te fazer abandonar as fileiras do exército de Jesus. Possivelmente nesse momento eu esteja falando para alguém que um dia se entregou a Jesus, se posicionou ao lado dele, está levantando a bandeira do reino de Deus, mas que está sofrendo uma tentação que parece insuportável. Talvez nesse momento há alguém que tem sentido o desejo de se entregar a Jesus, mas está envolto num processo de tentação diabólica que parece impossível se decidir ao lado de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Não ceda às tentações do diabo. Não retroceda. Não abaixe a guarda. Esse não é o momento de retrocedermos. Esse não é o momento de baixarmos a guarda. Esse é o momento de estarmos em pé, lutando, fortalecidos. Porque do mesmo modo que Satanás anda ao nosso derredor, como um diabo para nos derrotar, a palavra do Senhor diz que muito mais forte é aquele que está ao nosso lado do que aquele que está lutando contra nós. Em nome de Jesus, não volte atrás. Não volte à velha vida. Por mais dura que esteja sendo a tentação, resista. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Agora, o que é tentação? Muito se fala a respeito de tentação, e quando a gente vai à Bíblia, nós percebemos diversas passagens bíblicas que mencionam a questão da tentação. Mas o que é tentação? O dicionário Aurélio ele vai definir a tentação como uma atração por algo proibido. Então, todas as vezes que você se sente atraído por alguma coisa que é proibida, você está sendo tentado. Há uma outra definição para a tentação, que é o impulso para a prática de alguma coisa que não é recomendável. Mas há uma frase que diz o seguinte, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase. Há uma frase que diz assim: a tentação é um convite para pecar. É vender a ideia daquilo que é errado, parecendo que vai ser bom. Eu vou repetir essa frase. O que é tentação? Tentação é o convite para você pecar. É vender a ideia de que aquilo que é errado vai ser bom para você. Eu vou ilustrar isso. Imagina um jovem que trabalha duro, está começando a sua carreira e a sua vida profissional. E ele sonha em adquirir um carro, mas o salário é pouco, os gastos são muitos. E ele faz a conta e percebe que até ele conseguir o dinheiro para comprar um carro vai demorar muitos anos. Aí Satanás então vende a ideia de que se ele compra uma arma e rouba um carro, ele vai conseguir realizar o seu sonho mais rápido. Perceba, ele é impulsionado a fazer aquilo que é errado como alguma coisa que vai ser boa e produtiva para ele. Isso é tentação. Tentação, meu amigo, é quando você é casado e o diabo coloca na tua mente, ele vende a ideia para você de que se o teu relacionamento está ruim, você pode ter um relacionamento extraconjugal e você vai ser feliz. Ele vende a ideia de algo errado parecendo bom. Aí você cai nessa atração pelo que é errado. Você comete o adultério. A esposa descobre. O casamento termina. Os filhos vão para um lado, você vai para o outro e tua vida está destruída. Tentação é você achar que os caminhos do reino tá difícil e Satanás então te vende a ideia de que o caminho fora do reino é melhor e você se afasta do reino. E quando você percebe, você está escravizado. Você está infeliz, afundado na lama e não consegue ter forças para voltar para o reino de Deus. Isso é tentação. É quando o diabo vende alguma coisa errada, parecendo que vai ser bom para você. Agora, de onde vem a tentação? A tentação, ela parte de 3 lugares, basicamente. Primeiro, a tentação, ela parte do diabo. O diabo quer nos levar à destruição. E uma das suas funções é matar, roubar e destruir. Então, um dos lugares da onde se vem a tentação é do inimigo de Deus. Porque desde que ele foi expulso do céu, o trabalho dele é tentar a humanidade para que ela se afaste do Senhor. Mas há um segundo lugar da onde também nós somos tentados. Nós somos tentados por outras pessoas. Algumas pessoas nos convidam, nos pressionam a fazer o que é errado, e isso também é tentação. Ou seja, o diabo pode nos tentar, mas sofremos também a tentação de pessoas que estão próximas de nós. Talvez alguns de nós que estamos aqui, ou alguém que está nos assistindo, em algum momento da vida já foi pressionado por alguém a fazer o que é errado. Isso também é tentação. Mas de acordo com o apóstolo Tiago, a tentação também ela vem de dentro de nós. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 14, ele fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então perceba uma coisa, a tentação ela parte de 3 lugares, ela parte do diabo, ela parte de pessoas que estão próximas a você e ela parte de dentro de você, porque a nossa natureza é uma natureza carnal, pecaminosa, impulsionada para aquilo que é ruim. Agora não pense, queridos irmãos, que a tentação vem de Deus. Há algumas pessoas que têm a ideia errada de que Deus tenta e fala assim: poxa, eu estou passando por uma tentação que Deus está me dando.
Perceba uma coisa, existe diferença entre tentação e provação. Apóstolo Tiago também, no capítulo 1, versículo 13 de sua carta, ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. O Senhor não tenta ninguém a pecar. A tentação não vem de Deus. Existe diferença, como eu falei, entre provação e tentação. A tentação é aquilo que é colocado para você se afastar dos princípios do reino. A provação, quando você passa por ela, você sai fortificado. Então, fazendo uma introdução sobre o que é tentação, da onde vem tentação, eu convido vocês a abrirem a santa palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Abra a palavra em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. E nós iremos estudar um pouco da tentação que houve no Éden, e nós iremos fazer um paralelo da tentação que houve no deserto. Nós iremos ler alguns textos. Você abriu aí Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Você que também está em casa, abra sua palavra, abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3 também. E antes de lermos a Santa Escritura, nós iremos fazer mais uma oração. Feche os teus olhos e vamos pedir a iluminação do Santo Espírito. Deus Espírito Santo, nesse momento, a Tua palavra se encontra aberta nas nossas mãos. Não podemos ousar a lê-la sem antes pedirmos a Tua iluminação. O Senhor que um dia inspirou os profetas a escreverem essa palavra, ilumina nossa mente agora, para que possamos entender qual é a Tua mensagem para nós. E que ao entendermos, possamos colocar em prática na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis, a palavra diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa é a passagem de Gênesis que vai nos mostrar, então, o início da queda do homem, quando ele é tentado por Satanás. Mas qual que é a principal tentação do diabo? Talvez para algumas pessoas que têm dificuldade com o álcool, a principal tentação do diabo seja um copo de cerveja em cima de uma mesa. Talvez para alguém que tenha dificuldade com o dinheiro, a principal tentação de Satanás seja as cédulas no seu bolso. Quando você as tem no seu bolso, você se transforma. Talvez para alguém que tem problema com a sexualidade, a principal tentação seja ou um homem ou uma mulher. Mas essas não são as principais ou a principal tentação de Satanás. Todos nós temos uma área frágil na nossa vida, mas a principal tentação de Satanás é fazer você duvidar da palavra de Deus. Perceba que no versículo 17 do capítulo 2, olha o que diz, olha o que o Senhor fala para Adão e Eva. Mas de toda árvore do jardim, mas de toda árvore comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes,
certamente morrerás. O Senhor havia criado o jardim do Éden, havia colocado Adão e Eva ali e havia dado uma ordem. E a ordem de Deus era expressa, a ordem de Deus não tinha dúvida. Vocês podem comer de tudo. Todas as frutas que estão, os pés de árvores que estão no jardim, vocês podem comer livremente. Mas não comam do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Não comam. Se comer, morre. Aí perceba que vem Satanás no versículo 4 do capítulo 3 e fala assim, ó, a serpente disse à mulher, é certo que não morre. A principal tentação de Satanás não vai ser te levar para o álcool, não vai ser te levar para o mundo das drogas. A principal tentação de Satanás será fazer você duvidar da palavra de Deus. Quando Eva duvidou da palavra de Deus, ela começou a pisar em terreno perigoso. Quando Eva começou a duvidar da palavra do Senhor, ela se tornou presa fácil para o inimigo. A ordem era clara, se comer, morre. Satanás vem, se comer não morre. Satanás sabe que nesse mundo, o mapa que nos leva de volta para casa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Através da palavra, tudo se fez. Através da palavra, pessoas foram curadas. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Não duvide da palavra, não se afaste da palavra. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, Jesus fala, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, não se afaste da palavra. Não há resistência para um pecador que é tentado longe da palavra. Não há resistência. Não há refúgio para um pecador tentado fora e longe da palavra. Você precisa estar com a palavra do Senhor. Se Eva tivesse atentado à palavra do Senhor, Eva não teria caído em tentação. Porque a palavra já havia sido pronunciada. Se você comer, Eva, você vai morrer. O próprio Davi, no Salmo 119, o versículo 105, Davi, ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E no versículo 11 do mesmo Salmo 119, ele diz, eu guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas que caem em tentação? Elas caem em tentação porque estão longe da palavra. Elas não caem em tentação porque são fracas na área sexual. Elas não caem em tentação porque têm um vício, porque têm uma tendência para o álcool, ou têm uma tendência para drogas, ou porque têm amigos que não são cristãos. Não é isso que nos faz cair em tentação. O que nos faz cair em tentação é nos afastar da palavra. Eu volto a dizer, não há refúgio para um pobre pecador que está sendo tentado longe da palavra. É a palavra que nos protege. É a palavra que vai te dar discernimento para você tomar as suas escolhas. É a palavra que vai te apontar o caminho de volta para o reino. Não se afaste da palavra do Senhor. Fico preocupado porque começamos a querer viver um cristianismo sem a palavra. Começamos a querer viver um cristianismo aonde, quando fere aquilo que nós acreditamos, vamos para a internet e começamos a falar um monte de coisa contra a palavra. Queremos que as nossas ideias, as nossas teorias, elas fiquem acima da palavra, quando na verdade não é a palavra que se molda a nós, é nós que nos moldamos à palavra. Se Eva tivesse atentado às palavras do Senhor, Eva teria resistido. Sabe de uma coisa? Satanás vai lutar com todas as forças que ele tem para te afastar da palavra. Nem por um minuto se afaste da palavra do Senhor. Por isso que quando o povo de Israel, estava à beira de entrar na terra prometida, veio a instrução da parte de Deus dizendo o seguinte: pega as tuas crianças, e quando vocês entrarem lá, inculquem na cabeça das crianças a minha palavra, falem para eles quando vocês estiverem caminhando, falem para eles quando eles estiverem deitados, coloca a palavra na cabeça dos teus filhos. Essa era a ordem do Senhor.
Em nome de Jesus, se há algum pai ou alguma mãe que está aqui nessa igreja, ou algum pai ou alguma mãe que nos assiste, em nome de Jesus Cristo, coloca a palavra no coração do teu filho. Inculca a palavra na cabeça dele. Não há resistência para um pobre pecador sendo tentado longe da palavra. Segunda tentação que Satanás usa. Releia comigo o versículo 6 do capítulo 3. Após tentar Eva a duvidar da palavra, e essa é a principal tentação do diabo, olha o que Eva também é tentada. Versículo 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A segunda tentação que Eva sofre naquele fatídico dia é a tentação física, porque o comer está relacionado com a nossa área física. E após levar Eva a duvidar da palavra, agora a tentação é lançada na área física. E Eva olhou para o fruto e viu que a árvore era boa para se comer. Há muitas pessoas que, ao invés de dominar o apetite, é o apetite quem as domina. Estamos enfraquecendo espiritualmente porque nos alimentamos mal. E aqui eu não quero ser legalista, mas muito do que nós comemos interfere na comunhão que nós vamos ter com Deus. Há pessoas que não conseguem ter uma íntima relação com Deus porque estão se entupindo de porcarias. Comem na hora errada, comem demais, muita comida industrializada, entorpecendo o corpo e não conseguem ouvir a voz do Espírito. Há uma citação no livro sobre conselhos sobre regime alimentar, na página 108, que diz o seguinte: uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. Há pessoas que não conseguem se dominar diante de um prato de comida. Há pessoas que estão contraindo doenças que não teriam se alimentassem de forma correta, se bebessem aquilo que é saudável. Quer ver um exemplo? Quando você vai ao livro de Gênesis, você encontra a história de um homem chamado Esaú. Esaú, por não controlar o apetite, Esaú, por não se controlar, ele acaba trocando o direito da primogenitura por um prato de comida. Isso é preocupante. Esaú, ele nunca adquiriu o domínio próprio nessa área. E há muitos cristãos que estão se destruindo, se afastando do Senhor, porque não conseguem controlar o apetite. E são controladas por ele. Quer ver um outro exemplo? Os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito, a palavra diz que eles sentiram tanta saudade das panelas da comida do Egito, que eles preferiram voltar para lá, ser escravo, do que comerem a comida que Deus estava mandando para eles. Eles sentiram tantas saudades da comida do Egito, que eles falaram, é melhor nós voltarmos para lá e ser escravo, do que ficar sem aquela comida. Em contrapartida, você encontra o profeta Daniel e seus amigos, que quando chegaram à Babilônia não se deixaram vencer pelo apetite e preferiram comer aquilo que era saudável. E todos nós sabemos o resultado. Daniel com seus amigos falaram, olha, nós não queremos comer isso aqui, porque isso aqui vai nos tirar a nossa comunhão com Deus, porque isso aqui vai nos afastar do Senhor. Faz o seguinte, durante 10 dias nos dê uma comida diferenciada. Durante 10 dias nos dê legumes, verduras e água. Sabe o que aconteceu no período daqueles 10 dias, no final daqueles 10 dias? A palavra diz que eles estavam mais robustos e com aparência melhor do que todos os outros. Às vezes nós imaginamos e pensamos que aquilo que comemos é de pouca importância. Não é. Aquilo que comemos e aquilo que bebemos deve glorificar a Deus. Aquilo que comemos e aquilo que bebemos pode nos afastar do Senhor ou nos aproximarmos dele. Sabendo disso, Satanás tenta a humanidade a se entupir daquilo que vai lhes destruir. Em nome de Jesus, se você está sendo tentado pelo diabo na área física, você precisa resistir. Você precisa ir para a palavra e ver
qual que é o melhor alimento para você comer? Qual que é a melhor bebida para você beber? Terceira tentação. Releia comigo o versículo. Nós vamos ficar nesse versículo 6 por alguns minutos. Diz assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tentação física, agradável aos olhos, tentação espiritual. Eva agora é tentada na área espiritual e você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver aquilo que eu vejo com a minha vida espiritual? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, olha o que a palavra diz. Fala assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quando Eva ela olha para a árvore e fala assim, é boa para comer, está sendo tentada fisicamente. Quando ela fala assim, é agradável aos olhos, está sendo tentada espiritualmente, porque os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Aquilo que nós vemos influencia na nossa espiritualidade. Sabe por que tem um monte de jovens que não conseguem mais orar e estar e sentir a presença de Deus? Porque passam madrugadas inteiras assistindo séries de espiritismo. Passam madrugadas inteiras assistindo séries que vão mostrar que Satanás é bom, que o que aconteceu no céu não foi culpa dele. Não conseguimos ter um crescimento espiritual porque muitas pessoas estão com a visão naquilo que é errado. E aquilo que você contempla alimenta a sua vida espiritual ou destrói a tua vida espiritual. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque a cada dia que passa, a quantidade de homens que estão viciados em pornografia. Quantos jovens estão afundados nesse lamaçal e não conseguem tirar os olhos dali. Quer ver um exemplo? Juízes capítulo 14 diz que, contando a história de Sansão, fala que Sansão, ele viu entre as filhas dos filisteus uma mulher e por ela se apaixonou. Perceba que os olhos de Sansão estavam sempre colocados naquilo que não era para ele. Querido irmão, em nome de Jesus Cristo, muito cuidado com o que você está olhando. Muito cuidado com o que os teus olhos estão contemplando. O que você contempla te afasta ou te aproxima de Deus. Capítulo 16 de Juízes, diz que Sansão ele desce a Gaza e ali ele viu uma prostituta e coabitou com ela. Sansão ele sempre estava olhando aquilo que não era para olhar. Consequência disso, o Espírito Santo é retirado de Sansão. Ele é tomado pelos filisteus. E sabe qual é a primeira coisa que os filisteus fazem quando pegam Sansão? Vazam os olhos de Sansão. Furam os olhos de Sansão. Os olhos de Sansão o levou a ser escravo dos filisteus. Se Sansão tivesse contemplado o Senhor, se Sansão tivesse contemplado as coisas que o Senhor havia feito por ele, Sansão não teria se afastado do Senhor. Quando Eva, ela olha para o fruto e ela vê que o fruto é agradável aos olhos, Eva está sendo tentada na área espiritual. Outra tentação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tentação física, agradável aos olhos, tentação espiritual, e a árvore era desejável para dar entendimento. Perceba que agora Eva está sendo tentada na área mental. Já havia sido tentada a duvidar da palavra, havia sido tentada na área física, havia sido tentada na área espiritual. Agora a tentação é mentalmente. Quando ela olha para o fruto e vê que o fruto é desejável para dar entendimento, Satanás estava colocando para ela assim, Eva,
vai te dar entendimento, e você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus, os teus olhos vão se abrir. Agora a tentação começa a partir da mente de Eva. Ela começa a ter a sua mente direcionada para aquilo que é errado. Ela se esquece de que havia sido feita a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, Satanás estava mostrando para Eva que, ao olhar para aquela fruta, ela teria uma liberdade. Ao comer daquela fruta, ela seria livre. Mas que liberdade é essa? Ela já havia sido criada livre. Sabe de uma coisa? Satanás anda prometendo muita liberdade falsa para as pessoas. Ah, sai da igreja que tua vida vai ser livre. Você está aprisionado por esses dogmas da igreja. Você está aprisionado por essas regras da igreja, por essas leis da igreja. Sai da igreja, sai dos caminhos e você vai ser livre. E a pessoa sai. A pessoa ouve, sai dali. Quando ela olha para si, está destruída, presa. E ela começa a pensar que a liberdade só tem em Cristo Jesus. Perceba então que Satanás ele tenta Eva a duvidar da palavra. Satanás tenta Eva na área física, tenta Eva na área espiritual e na área mental. Agora vá ao Evangelho de Mateus, capítulo 4. Não esqueça da maneira que Eva foi traída, porque agora nós vamos fazer um paralelo com a maneira que Jesus foi, com que Eva foi tentada. E nós vamos fazer um paralelo com a maneira que Jesus foi tentado agora. Vá ao Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe comigo o texto sagrado. A palavra diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Paremos por aí. Você lembra qual foi a principal tentação que Satanás usou no Jardim do Éden? Fazer Eva duvidar da palavra do Senhor. Agora, lá no deserto, olha o que Satanás vai falar. Versículo 3, ele fala: se és filho de Deus. Mas quando você lê o versículo 17 do capítulo 3, a palavra diz assim, ó: e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus se batiza, o Espírito Santo do Senhor desce sobre ele, e o céu se abre, e a palavra do Senhor diz: este é o meu filho. Aí vem Satanás para tentar Jesus e fala assim: se és filho de Deus. A mesma tentação usada lá no jardim é usada aqui com Jesus. Satanás quer fazer Jesus duvidar da palavra de Deus. Deus já havia dito: é o meu filho, eu tenho alegria nele. Aí vem Satanás e fala: você é filho? Se você é filho, faça isso. Satanás sempre vai nos tentar levar para longe da palavra. Por muito tempo, Satanás tentou destruir a palavra de Deus. Queimavam a Bíblia. As pessoas não tinham livre acesso à Bíblia. Mas ele não conseguiu. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendido do mundo. E Satanás sabe que não pode fazer a Bíblia desaparecer, mas ele pode fazer você duvidar da palavra. E eu volto a dizer, e eu sou insistente nisso: não se afaste da palavra. Satanás então tenta Jesus: você é filho de Deus? Tentou Jesus a duvidar da palavra de Deus. Segunda tentação que ele faz lá no deserto, ele fala assim: manda que essas pedras se transformem
em pães. Jesus estava sendo tentado na área física. Você está com fome? Por que você vai ficar aí sem comer? Está vendo essas pedras? Transforma elas e come. Transforma elas em pão, em pães e come. No jardim, Eva cedeu à tentação física. No deserto, Jesus venceu. E ele usou a palavra para se proteger. Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tentou Jesus a duvidar da palavra. Tentou Jesus na área física. Versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Perceba que agora Satanás vai tentar Jesus mentalmente, vai tentar mexer com a mente de Jesus e fala assim, Jesus, eu vou te colocar no pináculo aqui, se joga daqui de cima e usa os teus poderes em prol de si mesmo para se proteger, porque se você se jogar de lá, vai vir anjos para te proteger. Seu pai não vai te guardar, ele não vai enviar anjos para segurar você. Jesus utiliza a palavra e responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Eva foi tentada mentalmente, caiu. Jesus foi tentado mentalmente e venceu. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Perceba que agora a tentação parte para a área espiritual. A tentação agora parte para a área de adoração. Satanás fala assim, olha, eu não consegui vencê-lo fisicamente, eu não consegui tentá-lo mentalmente, mas agora eu vou tentá-lo espiritualmente. Faz o seguinte, Jesus, se prostra aqui, me adora, e tudo que você está vendo, os reinos que você está vendo, será teu. Jesus, no versículo 10, diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhes dará culto. O homem foi tentado espiritualmente e caiu. Jesus foi tentado espiritualmente e venceu. Há uma frase no livro História da Redenção, no capítulo 3, que fala assim, que se Eva houvesse resistido, anjos também viriam para ajudá-la. Quando o Senhor falou assim, retira-te, Satanás, lá no jardim, eram as mesmas palavras a serem ditas por Adão e Eva, retira-te, Satanás, e anjos viriam para proteger aquele casal. O ser humano caiu, o ser humano falhou. Jesus vem e vence. O ser humano perdeu, Jesus ganhou. Agora, o que acontece quando Adão e Eva erraram no jardim e o que aconteceu quando Cristo venceu no deserto? Vá comigo ao versículo 23. Jesus havia vencido a tentação e olha o que acontece. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Lá no jardim, quando Adão e Eva perderam, quando eles caíram, qual foi a atitude deles? Fugir de Deus. Eles erram e fogem de Deus. Aqui Jesus vence e vai atrás do homem. Adão e Eva se escondem, Jesus percorre a Galileia atrás do homem. A Bíblia diz que percorria Jesus a Galileia, ensinando
nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Lá no Éden, os ensinamentos do reino das trevas haviam entrado. Aqui Jesus vence e agora prega o evangelho do reino de Deus. Lá no Éden, Adão e Eva, eles caem e a morte e a doença entra no mundo. Aqui Jesus vence e vem curando as pessoas das enfermidades e de todo tipo de doença. Esse é o paralelo. O ser humano caiu, Jesus venceu. O ser humano errou, Jesus veio para corrigir. O ser humano se escondeu, Jesus foi atrás. Os ensinos do diabo entrou, Jesus vem e traz agora os ensinos do reino. A morte entrou, a doença, Jesus vem trazendo cura. Jesus venceu para que eu e você pudéssemos ser mais do que vencedores. Talvez nesse momento, alguém que está passando por um problema ou uma tentação muito forte, está sendo tentado há vários dias e não está conseguindo resistir. Vai para a palavra. Se esconda atrás da palavra. Você vai ter forças para resistir. Porque por nós mesmos, nós somos falhos e pecadores. E assim como Adão e Eva caíram, se eu e você não nos apegarmos a Jesus, também vamos cair. Porque Jesus é o nosso castelo forte. É nele que nós encontramos refúgio e fortaleza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que todos nós essa manhã tomemos a decisão de estarmos firmes ao Senhor, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé e juntos cantarmos o hino Castelo Forte.
Pode você curvar a fronte e fazermos uma oração. Querido e bondoso Deus, ao estudarmos a Tua palavra, nós entendemos que vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. E é inevitável que todos nós que decidimos estar ao Teu lado, hora ou outra, será tentado pelo inimigo. Hora ou outra será tentado a retroceder, será tentado a desistir. Nós precisamos ter em mente que a Tua palavra diz que o Senhor venceu e através da Tua vitória nós somos mais do que vencedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo o mal. Dá-nos a vitória, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Que nós possamos ter uma vida ligadas à videira. Se porventura alguém aqui nessa igreja ou algum dos nossos irmãos que estão nos assistindo está sendo tentado, que o Senhor lhes conceda força para resistir. Que o Senhor os fortaleça, que eles resistam, na certeza de que o diabo vai fugir. Dá-nos um restante de dia na Tua presença. Perdoa todos os nossos pecados, pois carecemos da Tua misericórdia. E oramos porque confiamos no nome de Jesus. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça